Olá, coleguinhas! O tema escolhido pela nossa equipe foi a anatomia da folha. Construir um modelo didático tridimensional, esse aqui, ó, visando viabilizar o entendimento e a representação das estruturas presentes na anatomia de uma folha. Foram utilizados os seguintes materiais: esponja, tinta de tecido, cano, canudinho, cola quente, tesoura, estilete, cartolina e canetinha azul e pincel. Bom, para a elaboração de um modelo didático de qualidade é necessário que a gente compreenda as bases teóricas do conteúdo, ou seja, que nós saibamos os conceitos sobre a anatomia da folha. A folha ela vai apresentar duas faces, que é a face adaxial, que é a parte superior, e a face abaxial, que é a parte inferior, aqui no modelo. E essas duas faces elas vão ser recobertas pela epiderme. E além desse tecido, a gente pode perceber também a presença dos tecidos vasculares, que eles vão percorrer toda a folha e vão formar também as chamadas nervuras. E sendo desse modo, nós podemos perceber que esse órgão vai ser formado por um sistema dérmico, que é a epiderme, um sistema também fundamental, que é o mesófilo, e o sistema vascular, que são os feixes vasculares. Bem, gente, a epiderme das folhas, ela geralmente é formada por apenas uma camada, com exceção de algumas espécies também. E é nessa região que a gente vai encontrar, além das células epidérmicas fundamentais, que são aquelas que formam estômatos e tricomas, também duas estruturas que podem ocorrer em ambas as faces da folha, ou em apenas uma delas também. E elas recobrem a epiderme e é possível verificar também a presença de uma substância lipídica, que vai ser a cutícula. O mesófilo ele é o tecido da folha que é responsável pelo processo de fotossíntese. E ele vai ser formado principalmente por parênquima clorofiliano, e também podemos encontrar o colênquima e o esclerênquima. E os parênquimas clorofilianos eles vão apresentar grande quantidade de cloroplastos. E ao realizar um corte transversal da lâmina foliar, a gente pode observá-los entre a epiderme da face abaxial e adaxial. As eudicotilidôneas, a gente pode observar a presença de dois tipos principais de parênquima clorofiliano, que vai ser o palissádico e o lacunoso. O parênquima palissádico ele vai estar localizado, localizado abaixo da epiderme da face adaxial, ou então nas duas faces. E ele vai apresentar células cilíndricas alongadas e dispostas lado a lado, e separados também por pequenos espaços intercelulares. E já o parênquima lacunoso, ele possui grande quantidade de espaço entre as células e possui formatos variados. Ele localiza-se logo acima da epiderme da face abaxial, ou então entre as camadas do parênquima palissádico. Uma folha vai receber a denominação de dorsimetral quando o parênquima palissádico vai apresentar-se muito próximo à epiderme adaxial e o lacunoso próximo à face abaxial. Então, quando os parênquimas palissádicos está localizado tanto na face abaxial quanto na adaxial, a gente pode dizer que essa folha é isolateral. E vão existir ainda as folhas que chamamos de homogêneas, pois a gente não consegue diferenciar os dois tipos de parênquima. Podemos ver que o sistema vascular das folhas ele pode ser chamado de nervuras. E na grande maioria das folhas, a gente pode observar os feixes como o xilema voltado para a face adaxial e o floema voltado para a face abaxial, sendo, portanto, assim do tipo colateral. E os feixes podem estar circundados por células parenquimáticas ou esclerotemáticas, que formam a chamada bainha do peixe. As características anatômicas de uma folha podem se revelar muito sobre uma planta. A partir dos estudos anatômicos, por exemplo, podemos obter dados a respeito de como as diferentes luminosidades e estações do ano podem ocasionar mudanças nesse órgão e como essas variações ajudam na sobrevivência da planta. Além disso, a anatomia da folha pode identificar dados importantes para a taxonomia dos grupos, ajudando a identificar diferenças microscópicas entre as espécies. E as estruturas da folha.
Primeiramente, nós temos aqui a epiderme adaxial, essa primeira camadazinha. Aqui nós vamos ver os parênquimas palissádicos. Logo abaixo tem o parênquima lacunoso. Aqui embaixo a gente vai ter a epiderme abaxial, que é por onde vai sair oxigênio e também entra gás carbônico. Vindo para esse lado, a gente vai ter aqui os feixes vasculares, onde a gente também vai encontrar o xilema e floema, representado por esses canudos aqui. Acima nós vamos ter a cutícula, é a parte que reveste a parte lipídica da folha. E mais aqui embaixo nós temos também o estômato. Como já foi mencionado anteriormente, nosso modelo didático foi adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais, no caso da visão. Então, assim, para eles conseguirem sentir a leitura, eles utilizam o braille. E esse a gente fez algumas plaquinhas que está em alto relevo para que eles possam sentir a parte da anatomia da folha. Aqui a gente tem um exemplo da leitura da face adaxial. Essa outra aqui é do estômato. E assim, a gente fez todas as estruturas. E essa é do xilema, só estou dando alguns exemplos. A gente vai falar aqui um pouco sobre a importância desse material dentro de sala de aula, como ele pode ser utilizado. Então, nesse sentido, a utilização de recursos de ensino táteis pode trazer significâncias no ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência visual. Este modelo didático tridimensional, representado pelas principais constituições da epiderme do vegetal, que é a anatomia da folha, que é o tema do nosso trabalho. Então, ele potencializa os estudos e o conteúdo dos alunos. E assim, a construção desse modelo didático foi feita a partir de instrumentos de fácil acesso e de baixo custo. Então, ele representa uma estratégia metodológica enriquecedora para o ensino da biologia e com grande potencial de contribuir com o aprendizagem efetivo dos alunos em geral, incluindo aqueles que têm necessidades especiais relacionadas à visão. O ensino de botânica, no conteúdo proposto por uma educação inclusiva, adquire uma complexidade ainda maior, além do enfoque tradicional e sistemático com que a botânica vem sendo tratada. É preciso perceber que o ensino merantemente descritivo não atende às especialidades dos alunos que apresentam uma necessidade educacional. Conforme os alunos vão se engajando nas atividades, ele desenvolve habilidades de raciocínio de forma crescente, além de uma compreensão mais profunda dos conceitos e sua relevância para o seu dia a dia. Esse material foi desenvolvido de forma a não substituir os conteúdos teóricos do professor, mas de complementar qualquer recurso que o professor possa dispor. A partir dessas afirmações, objetiva que o material didático produzido facilita o processo de ensino-aprendizagem e que a interação direta com o objeto de estudo, o aluno seja capaz de observar diferenças das partes, tipos e formas de estruturas da anatomia do vegetal. Nesse caso, a anatomia da folha, sendo uma maneira de facilitar o processo de construir e reconstruir conceitos. E também que possa auxiliar professores de escola de ensino fundamental básico ou médio, demonstrando que é possível desenvolver modelos didáticos que facilitem o ensino-aprendizagem com materiais de baixo custo na construção do mesmo.